Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver os grupos, que são estruturas com uma operação que satisfaz as propriedades associativa, elemento neutro e existência de inversos. Nós vamos ver que nem todo grupo tem a propriedade comutativa. Quando isso ocorrer, nós vamos chamá-lo de grupo abeliano. E vamos estudar também sobre grupos e grupos finitos. Então vamos lá. Nesta aula, então, nós vamos ver exemplos e propriedades, grupos finitos e subgrupos. O grupo é uma estrutura que é construída da seguinte maneira. A gente considera um conjunto não vazio com uma operação que satisfaz as seguintes propriedades: a associativa, a existência do elemento neutro e a existência do inversível. Ou seja, todo elemento do grupo possui um inverso, que é aquele que, operado com o elemento, resulta no elemento neutro. Nem todo grupo é abeliano. O que é um grupo abeliano? É aquele que satisfaz a propriedade comutativa. Agora nós veremos diversos exemplos de grupos, inclusive de grupos não abelianos. Exemplos básicos são os dos conjuntos numéricos com a operação adição. Observe essa notação em que a gente coloca o grupo da seguinte maneira: um conjunto, a operação e o elemento neutro da operação. Então, os conjuntos numéricos usuais com a operação adição são exemplos de grupos. E os conjuntos numéricos sem o zero são grupos multiplicativos. Por que sem o zero? Por causa da propriedade da existência do elemento inverso. Né? Todo elemento do conjunto tem que ter um inverso. E se eu não tirar o zero, eu vou ter um problema, porque o zero nunca tem inverso. Né? O zero não é inverso de ninguém. O Zn, com a operação adição, também é um grupo. Então, a gente denomina os grupos com operação adição de grupos aditivos e com operação multiplicação, grupos multiplicativos. Isso quando nós pensamos nas operações adição e multiplicação como aquelas ordinárias que estamos acostumados a trabalhar já nos conjuntos usuais. Vocês observam que os conjuntos naturais não estão aqui, certo? Porque nem todo número natural tem um inverso aditivo. Porque o inverso aditivo, por exemplo, do 2 seria o menos 2, e o menos 2 não é natural. Então, ele não satisfaz a propriedade G3, que é a existência de elemento inverso para todos os elementos do conjunto. O conjunto dos inteiros com operação subtração também não forma grupo, porque não satisfaz nenhuma das propriedades. Os inteiros sem o zero com a operação multiplicação também não formam um grupo, porque nem todo número inteiro vai possuir um inverso multiplicativo que seja número inteiro. Né? O inverso do 2 não está dentro do conjunto dos números inteiros. Nós veremos mais adiante que para alguns n's, o Zn ele pode ser um grupo multiplicativo. Né? Mas para outros n's, não. Duas propriedades são imediatas daquilo que nós já fizemos no capítulo de operações, que é a existência do elemento neutro único e que também o inverso, quando existe, ele é único. Todas essas duas propriedades já foram demonstradas. Então vamos ver exemplos. O conjunto das matrizes com coeficientes reais com a operação adição é um grupo, sendo a matriz nula, que denotamos por O, o elemento neutro dessa adição. Mas, com a operação multiplicação, não é grupo. E aqui estamos considerando a identidade como uma matriz formada por zeros e na diagonal principal tendo 1, né, formado por uns. As matrizes, para poder trabalharmos com a operação multiplicação, elas têm que ser quadradas, né, gente? N linhas e N colunas, mas mesmo assim não formam um grupo. Vamos ver por que não forma um grupo. Primeiro, que é associativo, dá para fazer a conta e verificar que é. O elemento neutro também está.
Mas o problema é que nem toda matriz possui inverso multiplicativo. Tá? Nós já sabemos diversos exemplos que foram trabalhados aqui no Fundamentos de Álgebra 2 de matrizes que não possuem inverso multiplicativo. Então, não podem ser grupo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar o conjunto das matrizes inversíveis. Nós vamos ver que esse conjunto induz uma estrutura de grupo. Bom, toda vez que a gente quiser mostrar que uma estrutura forma um grupo, duas coisas têm que ser justificadas. Primeiro, que o conjunto gerador é um conjunto não vazio, e segundo, que a operação é fechada nesse conjunto. Que o conjunto é não vazio, isso é óbvio que a matriz identidade é uma matriz inversível e ela está, portanto, nesse conjunto. Que a operação é fechada também não é complicado. A gente sabe que para uma matriz ser inversível, o determinante tem que ser diferente de zero. E a gente sabe também que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Portanto, se eu pegar duas matrizes inversíveis, o produto delas vai ser uma matriz inversível. Por quê? Porque elas terão um determinante diferente de zero e o produto de duas coisas diferentes de zero é uma coisa diferente de zero. Então, o resultado sendo diferente de zero significa que o determinante do produto sendo diferente de zero, significa que esse produto é uma matriz inversível. Então, a gente conclui que a operação é fechada. Agora, nós vamos provar as três propriedades do grupo. Primeiro, associativa. Sempre que um conjunto satisfaz a propriedade associativa, os seus subconjuntos também satisfazem, porque se todo mundo associa de um conjunto, em particular do subconjunto, também todo mundo se associa, vamos dizer assim, né? A existência do elemento neutro já foi argumentado acima, né, que a matriz identidade está no conjunto das matrizes inversíveis, então existe um elemento neutro aí. E a existência do inversível é óbvio, porque nós consideramos exatamente um conjunto onde todo mundo tem inverso. Então, naturalmente, a propriedade G3 é satisfeita. Agora, esse grupo ele não é abeliano. Basta pegar o exemplo de duas matrizes, né? Esta 1101 e 1011, a gente vê que quando multiplica num sentido dá um resultado e no outro dá outro resultado. Portanto, o grupo das matrizes inversíveis não é abeliano. Vamos definir agora um grupo finito, que é aquele gerado por um conjunto finito. Então, se um conjunto tem n elementos, a gente fala que a ordem do grupo é n e a gente usa essa notação aqui. Coloca o g entre barras, indicando que a ordem é igual a n. Vamos pegar esse conjunto aqui. Ele é um grupo finito de ordem 2. Em primeiro lugar, ele é não vazio. Em segundo lugar, a operação é fechada. Como que a gente mostra que a operação é fechada? Um jeito mais simples é fazendo uma tabelinha mostrando que qualquer operação envolvendo os elementos desse conjunto, o resultado está no próprio conjunto. Então, conseguimos mostrar as duas primeiras coisas. Agora, por que a operação é associativa? Novamente, se ela é associativa para todos, ela é associativa para esse conjunto. Em segundo lugar, o 1 está lá, que é o elemento neutro da multiplicação. E todo mundo tem o seu inverso. O inverso do 1 é ele mesmo, o inverso do menos 1 é ele mesmo. Então, isso é um grupo de ordem 2. Agora, nós vamos mostrar que esse conjunto aqui forma um grupo de ordem 4. Ele é formado pelos elementos 1, menos 1 e menos i. Né? I, lembrando, é a unidade imaginária dos números complexos. Ele é não vazio e a operação é fechada, novamente, através dessa tabelinha a gente verifica que operando qualquer elemento uns com os outros, o resultado continua dentro do conjunto, certo? Vamos lembrar que, por definição, I vezes I é menos 1. Esta operação é associativa no conjunto, porque ela é associativa em todos os complexos e o conjunto está dentro dos complexos. A identidade, o elemento neutro, nem está lá, e todo mundo tem o seu inverso. Né? O inverso de 1 é ele mesmo, de menos 1 é ele mesmo, e de I é menos I. Então, é um grupo de ordem 4. Quando consideramos dentro de um grupo um subconjunto que tem estrutura de grupo, então a gente diz que esse subconjunto é um subgrupo. E usamos essa notação para dizer então que H é subgrupo de G. E e G são chamados de subgrupos triviais de G.
E a gente tem, então, que todos aqueles conjuntos numéricos, com a operação adição, conclui-se que um é subgrupo do outro e assim sucessivamente. Quando a gente trata desses conjuntos com a operação adição, a gente simplesmente fala de subgrupo dos inteiros, dos racionais, dos reais, grupo dos complexos, usando essa notação desse jeito, subtende-se que são grupos aditivos. A gente tem que, quando tira o zero, com a operação multiplicação, que asterisco é subgrupo de R asterisco, é subgrupo de C asterisco. Então, quando escrevemos ZQRC, subtende-se que são grupos aditivos, Q asterisco, R asterisco e C asterisco são grupos multiplicativos. Então, o grupo formado pelo 1 e menos 1 é subgrupo do Q asterisco, e aquele grupo formado por 1, menos 1 e menos I é um subgrupo dos complexos menos 0. Agora vamos considerar um exemplo, o conjunto dos números pares. Vamos mostrar que é um subgrupo dos inteiros. Observe que, como eu não coloquei o asterisco, então eu estou entendendo como grupos aditivos. Em primeiro lugar, o conjunto dos pares é não vazio, isso é meio óbvio. A adição é fechada, porque a soma de dois números pares é um número par. Por que a operação associativa é válida no conjunto dos pares? Porque ela é válida em todo o conjunto dos números inteiros, então, em particular, vale para os pares. O zero, que é o elemento neutro da adição de inteiros, está dentro do conjunto dos números pares e, portanto, o conjunto dos números pares possui o elemento neutro da adição. O inverso de um número par, a respeito da operação adição, é também um número par. Então, com isso, a gente prova que é um grupo e, portanto, é um subgrupo do conjunto dos inteiros. E a gente usa essa notação. Ela é mais usual. A gente denota o conjunto, o grupo dos números pares por 2e, indicando que é o conjunto dos múltiplos de 2. Generalizando, o conjunto de todos os múltiplos de um número nz. E todos eles são grupos. É isso aí, pessoal.